Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa terceira videoaula. Nós iremos dar continuidade aos estudos da disciplina Gestão de Estoques. Como vocês estão lembrados, na aula passada nós estudamos o que é estoque de segurança, qual a sua importância e ainda como calculá-lo. Nós vimos também os modelos de avaliação de estoques, estão lembrados? Que são custo médio, PEPs e UEPs. Então, vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo. E o primeiro tópico da aula de hoje é referente aos custos de armazenagem. Mas para chegar aos custos de armazenagem, primeiro vamos esclarecer algumas coisas sobre os custos. Primeiramente, o que são custos? Custo é todo e qualquer gasto relativo à aquisição ou produção de mercadorias, como por exemplo, matéria-prima, mão de obra, energia elétrica, manutenção, materiais de conservação e limpeza para organizações, viagens de pessoas ligadas à organização, etc. E os custos podem ser divididos entre custos fixos e variáveis. Os custos fixos são aqueles que não variam de um mês para outro, como por exemplo aluguel, salários, etc. Já os custos variáveis sofrem alterações dependendo do grau de utilização ou atividade da empresa, como por exemplo, insumos de produção. Além disso, os custos também podem ser classificados entre diretos e indiretos. Os custos diretos são todos os custos diretamente ligados ao produto e geralmente são mais fáceis de se identificar, como matéria-prima e mão de obra de funcionários da produção. Já os custos indiretos, eles não são diretamente ligados à produção, como mão de obra de funcionários da administração. Então, superficialmente, esses são os tipos de custos. No próximo período, vocês terão uma disciplina focada nos custos logísticos, então não vamos passar o carro nas frentes dos bois. Agora, voltaremos aos custos de armazenagem, que é o nosso foco aqui. Como eu já disse, os estoques representam custos para as empresas, pois dinheiro investido neles. Além do valor gasto nos estoques, existem outros custos por trás da armazenagem. Existem as despesas como almoxarifado, manutenção, energia, depreciação, funcionários, etc. Tudo isso compõe os custos dos estoques. Por isso, fica a questão da escolha entre maiores almoxarifados e grandes compras ou menores almoxarifados e maior quantidade de compras de menor tamanho. Não existe uma verdade absoluta, uma fórmula perfeita. Cada empresa é diferente, cada uma passa por situações específicas, então cabe ao administrador tomar essas decisões. Agora vamos ver como se calcula os custos de armazenagem. Para se calcular os custos de armazenagem, utiliza-se a seguinte fórmula. CA, que é custo de armazenagem, é igual a estoque médio aqui representado pelo Q2, Q dividido por 2. Q seria a quantidade de material total no período. Quando a gente divide por 2, a gente chega ao estoque médio. CMP é o custo unitário do material, ou custo da matéria-prima. Então, CMP. E a taxa de armazenamento. Então, custo de armazenagem é igual ao estoque médio vezes o custo unitário do material, vezes a taxa de armazenamento. Para fixar, vamos ver um exemplo. Calcule o custo de armazenagem de uma panificadora que mantém um estoque médio de R$ 2.000, onde cada pacote de farinha de trigo custa R$ 2,00, a uma taxa de armazenamento de 10% ao ano. A formulazinha é bem simples, então é só jogar. Qual que é o nosso estoque médio? R$ 2.000. Qual que é o valor do custo unitário da mercadoria? R$ 2,00. E a taxa de armazenagem? 10% ao ano. Vocês sabem que para você transformar a porcentagem em valor numérico, você divide por 100. Então vai dar 0,1. Multiplicando tudo isso aí, nós chegamos a um custo de armazenagem de R$ 400. Bem tranquilo, não é mesmo? Então, esse foi o cálculo do custo de armazenagem. Agora nós vamos ver os custos de pedido ou custos de compra. Primeiramente, vamos entender o que são os custos de pedido. Os custos de pedido
são todos os custos que estão relacionados à reposição dos estoques, ou seja, tudo aquilo que é gasto em recursos financeiros para que se possa fazer a reposição dos estoques. Dessa maneira, estão incluídos nesse tipo de custo os contatos telefônicos com fornecedores, o uso de softwares para fazer pedidos automáticos, a impressão de ordens de compra, a remuneração das pessoas envolvidas com os pedidos, entregas e organização dos produtos, entre outros. Dependendo da intensidade de como os pedidos de compra são realizados, o custo pode ser alto e impactar negativamente a empresa nos seus resultados. Cabe ao almoxarife e a toda a empresa determinar a melhor maneira de se fazer os pedidos de reposição de mercadorias, a fim de reduzir os custos e melhorar a situação da empresa. E como calculamos esses custos? Bem, os custos de pedidos são calculados através de uma fórmula simples também. Vamos lá. Nós temos a fórmula do custo total de pedido, CTP. CTP é igual ao custo de pedido, CP, vezes o número de pedido. Então basta multiplicar qual o custo que você tem com um pedido pela quantidade de pedidos que você vai realizar. É bem simples. Vamos novamente a um exemplo. A organização ABC tem um custo de compra de R$ 50 e faz 15 compras ao ano. Qual o custo total de pedido ao ano? Jogando na fórmula, o custo total de pedido é igual ao custo de um pedido, que é R$ 50, multiplicado pelo número de pedido, 15 pedidos. Nós chegamos ao valor de R$ 750 do custo total de pedidos anual. Bem tranquilo também, né? Quando colocamos esse custo de pedido, estamos considerando o custo de realizar o pedido. Mas o custo total do pedido é composto também pelo valor gasto com as mercadorias compradas. Vamos ver mais um exemplo do cálculo para entender melhor. A organização ABC tem um custo de compras de R$ 50, assim como no anterior, e em um pedido ela compra 1.000 itens a R$ 1 cada item. Em outro, a empresa compra 100 itens, também a R$ 1 cada. Qual o custo unitário em cada uma das situações? Agora mudou um pouquinho do exemplo anterior, né? Nós temos o custo total do pedido, já foi dado, que é R$ 50. E nós temos que a empresa compra 1.000 itens, sendo R$ 1 cada, e em outro pedido ela compra 100 itens, também a R$ 1 cada. Então, a fórmula do custo total do pedido é igual ao custo do pedido mais o valor unitário do pedido vezes a quantidade. Então, nós vamos multiplicar quantos itens nós estamos comprando pelo valor desse item. E o custo unitário, que é o que a gente quer no final, qual o custo unitário em cada uma das situações, o custo unitário é dado pelo custo total dividido pela quantidade. Na situação 1, o custo total é igual a 50, que já é um dado do problema, mais 1.000 unidades, vezes R$ 1, que é o valor de cada unidade. 1.000 vezes 1.000, mais 50, 1.050. Esse é o nosso custo total. E qual que é o custo unitário nessa situação? Nós vamos pegar esse valor, 1.050, e dividir pela quantidade comprada, que foi 1.000 unidades. 1.050 dividido por 1.000 é igual a R$ 1,05 a unidade. Então, nesse nosso pedido, se a gente diluir todos os custos do pedido pela quantidade comprada, nós vamos chegar ao valor de R$ 1,05 por unidade. E no exemplo 2, onde foram 100 itens a R$ 1 cada. A mesma coisa, nós temos o custo do pedido, mais 100 vezes, que é a quantidade, vezes 1, que é o valor do pedido. Então, 100 vezes 1, 100. 100 mais 50, 150 é o nosso custo total de pedido. E o valor unitário? 150 dividido pela quantidade, que nesse caso foi 100. Então, nós temos o valor de R$ 1,50, que é o nosso custo unitário do pedido. Então, olha a diferença. Num pedido onde a gente teve uma quantidade maior, a gente teve um custo unitário bem menor que foi diluído, que é R$ 1,05.
Já onde foi feito um pedido de uma menor quantidade de materiais, apenas 100, o custo unitário se torna maior, pois o custo de pedido é diluído por um número menor de itens. Então, pessoal, deu para ver que o valor unitário do produto acaba sendo influenciado pelo custo de compras. Quando se compra em maior quantidade, o custo de compra é diluído pela quantidade de produtos. Porém, quando se realiza compras menores, os custos são percebidos de forma mais acentuada. Então, voltamos à discussão anterior. Do ponto de vista do custo de pedido, compras maiores são mais indicadas, pois se consegue economia de escala. Porém, do ponto de vista do armazenamento, compras menores são mais indicadas para se conseguir economia nos custos de armazenagem. E o último tipo de custo que iremos abordar aqui é o custo por falta de estoques. Ele está relacionado a problemas de gestão administrativa e pode comprometer seriamente as políticas organizacionais. Se um fornecedor não cumprir o prazo de entrega de um pedido, poderá ter de pagar uma multa ou até ter o pedido cancelado, prejudicando assim a imagem da empresa perante a administração e aos clientes ou usuários. O problema da falta de estoque acarretará algum tipo de transtorno a esses clientes, que é difícil mensurar. O reflexo desse tipo de transtorno está relacionado com a imagem da empresa frente ao mercado. Pode gerar perda de vendas e, consequentemente, da lucratividade. A confiabilidade do produto ou serviço fica comprometida e ainda favorece os concorrentes. Então, essa é uma questão muito importante e o administrador de estoques deve sempre estar atento para que não falte estoque para atender os seus clientes. Vamos agora analisar como todos esses custos se apresentam em um gráfico. Nós temos aqui 3 gráficos, onde o primeiro, o 10.1, mostra o custo de pedido, que é variável e, proporcionalmente, ele diminui à medida que aumenta a quantidade. Foi o caso que acabamos de ver. Então, no primeiro gráfico, nós temos o custo de pedido e ele vai diminuindo à medida que a quantidade aumenta. Então, quanto mais se compra, menor é o valor do custo de pedido. Quanto menos se compra, maior é esse valor. Quanto mais se pede, menor é o custo unitário. E o segundo gráfico, o 10.2, nos dá o custo de armazenagem representado pelo CA, o custo de pedido, CP, e os custos fixos, que a empresa terá independente do tamanho de seus pedidos ou estoques. Então, nós temos aqui o CA, que é o custo de armazenagem, que tende a aumentar à medida que aumenta a nossa quantidade. Os custos fixos são sempre constantes e o custo de pedido igual no anterior. À medida que aumenta a quantidade, ele tende a diminuir. E o último gráfico, é o 10.3, acrescenta ainda o custo total. Ele soma os custos de armazenagem, de pedido e fixos. Vocês podem perceber que nessa curva tem um ponto destacado em vermelho, que é o ponto de inflexão do gráfico. Ele representa o momento de menor custo para a empresa. Portanto, serve de informação para o administrador tomar as decisões de quando comprar e quanto comprar, considerando todos os custos envolvidos. Então, esse ponto de inflexão representa a forma mais econômica de se comprar, ou seja, que gera menos custos para a empresa. É o chamado de lote econômico ou lote econômico de compra. Esse lote econômico pode ser calculado através de gráficos ou através de fórmulas. Vamos ver na prática. Aqui nós temos o mesmo exemplo, o mesmo gráfico do exemplo anterior, né? Os custos em azul, os custos de manutenção, que aumentam à medida que aumenta a quantidade. Temos os custos de pedido, que diminuem à medida que aumenta a quantidade. E temos os custos totais, que é essa curva amarela. Os custos totais levam em consideração os custos de manutenção mais os custos de pedido. Então ele soma essas duas linhas, por isso que ele dá essa linha aqui em cima. Vocês podem ver que ela é uma linha que começa descendo proporcionalmente ao custo de pedido e depois sobe novamente, porque os custos de manutenção ou de armazenagem também sobem. Esse momento aqui é o momento do lote econômico.
que é o momento onde nós temos o menor custo, onde ela chega na parte mais baixa e depois começa a subir novamente. E aqui nós temos uma fórmula que também é usada para calcular o lote econômico de compra, ou LEC, que é a raiz quadrada de 2 vezes o custo de pedido, né, CP, vezes a demanda anual dos itens, D, dividido pelo custo de armazenagem, CA. Então é só essa fórmulazinha aí. E a terceira maneira é através de tabelas. Mas antes, é necessário calcular a frequência de compras. Frequência de compras significa quantas vezes será necessário comprar ao longo do ano. Por exemplo, se a empresa necessita de 1.000 unidades de produto ao longo de um ano e quer fazer pedidos de 400 unidades, ela precisaria fazer 3 pedidos. Ou, se os pedidos forem de 250 unidades, ela teria toda a sua demanda atendida em 4 pedidos. Então, a frequência de compra seria 4. Aqui nós temos uma tabela onde nós temos os custos dos estoques. Já são dados do problema que o custo de armazenagem vai ser 1, o custo de pedido é 20 e a demanda é de 1.000 unidades. Como que a gente calcula a frequência? A frequência é dada dividindo a demanda pela quantidade, ou seja, D por Q. Então, vamos ver no gráfico. Nós temos um pedido onde a quantidade Q vai variar. Primeiro, 50 unidades. Então, qual o custo de armazenagem? Q, a fórmula é Q vezes CA dividido por 2. Ou seja, Q é 50, é o dado aqui. CA nós já temos lá em cima, que significa 1. 50 vezes 1, 50. Dividido por 2, 25. E o custo de pedido? O custo de pedido é igual a D dividido por Q. Então, a demanda dividido pela quantidade. Demanda dividido por quantidade, nós vimos aqui, significa a frequência. Então, nesse caso aqui, D dividido por Q, 1.000 dividido por 50, 20. Essa é a nossa frequência de compras. Vezes o custo de pedido, que também é 20. Então, o custo total de pedido vai ser a quantidade de vezes que foi feito o pedido, vezes o valor unitário dos pedidos. Então, 20 vezes 20, 400. Então, qual o nosso custo total nesse caso? 400 mais 25 é igual a 425. Beleza? Assim por diante. Se o pedido fosse 100 unidades, nós teríamos 100 vezes 1, 100 dividido por 2, 50. 1.000 dividido por 100, 10 vezes 20, que já é o custo fixo do pedido. 10 vezes 20, 200. 200 mais 50, 250. Com isso, nós calculamos o custo total de em cada uma das situações. Então, com 150 unidades, 200, 250 até 400. A gente vai achar o custo de armazenagem para cada uma delas e o custo de pedido. Vocês podem perceber que é inversamente proporcional. À medida que a quantidade aumenta, o custo do pedido diminui. Esse custo levando em consideração a quantidade. Já em relação à armazenagem, à medida que a quantidade aumenta, o custo de armazenagem também aumenta. E qual é o momento onde nós temos o menor custo total? Aqui nós temos 200, que seria pedindo 200 unidades de produto, 200 vezes 1, 200, dividido por 2, 100. 1.000 dividido por 200, 5 vezes 20, 100, aqui está errado, é 100. 5 vezes 20, 100. 100 mais 100, 200. Esse é o momento onde a gente tem o menor custo total. Significa que esse é o nosso lote econômico de compra. Ou seja, devemos comprar 200 unidades de produto. É onde a gente vai conseguir uma maior economia nas nossas compras. Ok? É só comparar nessa última coluna aqui qual tem o menor valor. Esse vai ser o nosso lote econômico. Com isso,
chegamos ao valor de 200 para o nosso lote econômico de compra. Então, ótimo! Já sabemos 3 maneiras diferentes de calcular o leque. Então, é só aplicar uma delas e o problema de gestão de estoque está resolvido, não é mesmo? Não, não é bem assim. Existem algumas críticas a essa metodologia. Primeiro, que nem sempre é possível comprar a quantidade calculada pelo leque, por uma razão muito simples, a embalagem. Nem todo produto pode ser fracionado. Se uma caixa de papel sulfite tem 20 resmas, ou seja, 1000 folhas, e seu fornecedor não fraciona a venda, você calculou que a forma mais econômica seria comprar uma caixa e meia. Então você terá que decidir entre comprar uma caixa e depois comprar uma segunda, ou comprar de uma vez só as 2 caixas. Outro problema é o custo de oportunidade, pela possibilidade de obter descontos por quantidade comprada, ou custo de escala. Isso pode ser explicado pelo poder de barganha que o comprador pode ter. Se você vai comprar uma quantidade maior de produtos, é normal ter mais poder de barganha com o vendedor, pedir um desconto maior, etc. A mesma coisa acontece com as empresas. E isso é o custo de oportunidade que elas têm. Às vezes a economia em um lote de compras maior compensa os outros custos. Então são muitas as variáveis que temos que lidar para decidir como comprar. O importante é estar atento ao custo total, que é calculado somando-se o custo de armazenagem com o custo de pedido. Chegar ao meio termo entre as duas situações. Voltando ao exemplo da resma de papel, basta calcular os custos de armazenagem e de pedido, de uma forma ou de outra, e verificar qual delas apresenta um custo total menor. Com isso, tomar a decisão pela melhor alternativa de compra. Nosso próximo tópico é a curva ABC, que é mais uma ferramenta muito empregada na administração de estoques e que facilita a vida dos administradores. O princípio deste modelo é simples. Partindo do pressuposto de que nenhum administrador terá à sua disposição todos os recursos necessários para suprir todo o estoque da organização de imediato. Pois, como já falamos, estoques representam custos e as organizações trabalham tentando minimizar seus custos para poder aumentar a sua lucratividade. Portanto, a curva ABC é uma forma de priorizar os itens que o administrador de estoques acredita que precisam de mais atenção, para que eles sejam processados de maneira diferente. Não quer dizer que os demais possam simplesmente acabar, só é uma questão de que alguns itens são mais importantes do que outros. Na gestão dos armazéns, existirão itens muito caros e outros muito baratos. Existirão itens em pequenas quantidades e outros em grandes quantidades. Itens de fácil obtenção, compra, e outros de difícil obtenção. Estes já são indicativos do que o administrador poderá priorizar sobre as decisões de compra. Então vamos entender como funciona a curva ABC. A primeira coisa é dividir os itens do estoque de acordo com a sua importância, em 3 segmentos, A, B e C. Por isso o nome do modelo, curva ABC. Em seguida, é definida a importância, que é calculada pelo produto ou multiplicação do custo unitário de cada item por sua quantidade, demanda anual. Em seguida, é realizada a padronização dos valores encontrados, que é feita dividindo o valor encontrado na importância pelo valor total dos estoques. Com isso, tem-se o percentual que cada item representa no valor total do estoque. Vamos a um exemplo. Digamos que em uma mercearia o pacote de arroz custa R$ 8,00 e a demanda anual é de 1.200 pacotes. Portanto, a importância do pacote do arroz é de R$ 9.600, que é 8 vezes 1.200. Então, é um cálculo simples e o gestor de estoques deve fazer esse cálculo para todos os seus produtos. Com isso, ele terá a importância de cada um dos itens de seu estoque. A partir da determinação da importância, basta colocar em ordem decrescente, ou seja, do maior valor para o menor valor, da maior importância para a menor importância. Desta forma, você terá uma sequência e conseguirá também o valor total do estoque. A partir do valor total, é possível chegar à padronização. Continuando o exemplo,
Se o estoque total anual dessa mercearia é de R$ 700 mil, então o valor padronizado do arroz é de 9.600 dividido por 700 mil, o que dá 0,0137, ou, colocando em porcentagem, 1,37%. Então, pessoal, deu para entender como o cálculo é feito, não é mesmo? Vamos recapitular. Primeiro, temos que definir a importância de cada item, através da multiplicação entre o seu custo unitário e a demanda anual. Em seguida, colocar os itens na ordem decrescente de valor, ou seja, do maior para o menor. Após isso, calcular o custo total do estoque anual. E, por fim, dividir as importâncias calculadas pelo custo total e, com isso, chegar a um valor em porcentagem, que representa o quanto cada item significa em relação ao total do estoque. Nós vimos isso de forma individual. Agora nós vamos ver como fica em uma tabela contendo todos esses dados. Reparem que essa tabela já está classificada na ordem crescente. Vamos analisá-la. Primeiro, na primeira coluna, temos os itens que estão representados por códigos. Para não se ter que ficar repetindo os nomes e denominações dos itens, que às vezes estão muito semelhantes ou até muito extensos, usa-se esse tipo de código classificatório. Na segunda coluna, nós temos a demanda. Depois, o consumo unitário, a importância e, por fim, a importância em porcentagem. Então, na primeira linha, o item BM055 tem uma demanda anual de 290 unidades, um custo unitário de R$ 12. Portanto, 290 unidades vezes R$ 12 é igual a 3.480, que representa o valor da sua importância. Após fazer isso com todos os itens, conseguimos o valor total dos estoques. Depois, basta dividir a importância de cada um deles pelo valor total. No primeiro item temos 3.480 dividido pelo total, que é 9.600. Chegamos à importância de 36,25%. Na divisão, gente, nós encontramos 0,3625. E todos vocês sabem, né, que para transformar esse valor em porcentagem, basta multiplicar por 100. Então, 0,3625 vezes 100 é igual a 36,25%. E por aí vai. Da mesma forma, é possível calcular todos os outros itens. Lembrando que essa tabela já está na forma classificada. Quando vocês forem fazer esse tipo de cálculo, vocês deverão calcular tudo, colocar o percentual e só depois ordenar os itens por valor de forma decrescente. Tudo bem, professor, nós aprendemos a classificar os itens, mas ainda não sabemos como vamos usar isso, ou mesmo o que é curva ABC. Primeiro vamos entender de onde surgiu esse modelo. Esse modelo surgiu baseado nas ideias de Pareto, que havia classificado os dados de suas pesquisas em dois grupos, os muito importantes e os pouco importantes, chamando-os de vitais e triviais. A evolução, a partir das ideias de Pareto, em dividir por 3, foi um aprimoramento criado pela administração e então passamos a ter uma divisão mais segmentada. Os itens muito importantes, os medianamente importantes e os pouco importantes. Para Pareto, os muito importantes representam poucos objetos de estudo, ou seja, correspondem a uns 20% do total dos objetos, dos itens. No nosso exemplo, temos aí um total de 10 itens. Portanto, os dois primeiros seriam muito importantes. Os outros 80% dos itens eram de pouca importância. Mas esses 80% ainda representam muita coisa. Portanto, resolveu dividir em 3 partes, por isso a curva ABC. O A da curva representam os itens mais importantes, que correspondem a uma quantidade que varia entre 10% e 30% do total de itens. O B representa os medianamente importantes, que variam entre o limite do A, ou seja, acima dos 10% a 30% definidos para A, até 50% a 60% do total de itens. O restante são os itens de menor importância, ou C. Essa classificação produz um tipo de curva com a seguinte característica. Nós temos aqui 20% dos itens representados como os itens A, de mais importância. Esses itens representam aqui,
quase 80% do valor total dos nossos produtos. É muita coisa, porque eles são itens mais caros e de grande valor. Em seguida, nós temos os itens B, que vão de 20% a 50%. Isso é no exemplo. Como eu falei, esse valor pode variar, essa porcentagem pode variar. Esses itens representam próximo de 80% a mais de 90% do valor total dos nossos itens. E por fim, os 50% restantes são os itens C. Eles têm valor muito baixo. Vocês podem ver que eles representam menos de 10% do valor total dos nossos itens. Com isso, é possível montar uma curva. E essa curva é a chamada curva ABC. Vocês podem ver o formato, é um formato característico, onde os itens A, que representam uma quantidade menor, representam um valor maior. E os itens C, que representam uma quantidade maior, representam um valor menor. Então essa é a curva ABC. Agora sim deu para entender como funciona o modelo e por que ele recebe este nome. Porém, ele também recebe críticas quanto à sua eficácia, pois o modelo analisa apenas a questão financeira dos itens e não considera a importância deles. Por exemplo, em um hospital, um remédio pode ter um custo baixo, mas ser vital para muitos pacientes. Então, na curva ABC, ele seria classificado como de pouca importância, quando na verdade é imprescindível. Cada organização poderá adotar critérios diferentes, mas não só a questão financeira deve ser analisada para definir a importância dos itens. Então devemos descartar esse modelo? Não, ele é importante e pode ser aplicado, desde que feitas as ressalvas sobre as importâncias de alguns itens, independentemente de seu valor. Bem, pessoal, nós vimos alguns modelos de previsão de demanda, de gestão de estoques, de controle de almoxarifado. Agora vamos entender como acontecem as decisões de compra e o que as influencia. A primeira coisa que se precisa para realizar as compras na empresa é ter um planejamento. Independentemente se a empresa for pública ou privada, é necessário planejar tudo o que você pretende gastar em um ano, para organizar as suas despesas e também o seu estoque de materiais. Muitas vezes, o que acontece é que se utiliza os mesmos parâmetros de um ano para o outro. Repetem-se as mesmas compras, os mesmos valores, sem verificar se elas realmente atenderam às necessidades ou não foram realizadas acima do necessário. Pois falta de material gera prejuízo, mas sobras também geram. Por isso, o planejamento deve ser realizado por uma equipe técnica competente, que possa analisar as variáveis envolvidas e um possível aumento ou diminuição da demanda. Deve-se considerar que todo o processo de compra envolve ritos legais, ou seja, devem obedecer leis que tratam da aquisição de bens e serviços, principalmente se for uma empresa pública. Os procedimentos de compras são muito lentos e burocráticos. Um processo de compra em órgãos públicos necessita de diversos ritos, como a autuação de um processo, que é quando se inicia um processo atribuindo uma numeração de controle, um edital de compras, onde devem constar todas as informações relativas ao que se pretende comprar, entre diversos outros. É importante identificar a origem dos recursos para as despesas. Em empresas privadas é mais simples e menos burocrático, pois elas utilizam os recursos próprios ou mesmo financiamentos em bancos ou instituições financeiras. Já nos órgãos públicos, o processo é mais complicado, pois o recurso passa por diversos processos e até mesmo leis, como a Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, etc., que definem todo o recurso que será utilizado no serviço público ao longo do ano. Mais uma vez, o que é importante aqui é entender que nos órgãos públicos, a rigidez e a burocracia que envolvem as fontes de recurso também são muito maiores e mais complicadas do que nas empresas privadas. E com isso, fechamos esse tópico. Em toda a administração, manter o volume de atendimento aos clientes e usuários, o atendimento das políticas e a minimização dos custos deve ser perseguido e alcançado. Dessa maneira, podemos indicar os objetivos de compras. Os objetivos de compras podem ser estabelecer um fluxo contínuo de compras para atender aos clientes, usuários, minimizar os investimentos sem perda operacional, mas mantendo o fluxo de compras,
comprar conforme os critérios estabelecidos nos processos licitatórios, preço e técnica, ser justo e honrado nas negociações para com a administração. Portanto, o administrador de compras deve buscar compras cada vez melhores, que possibilitem menores custos totais para a empresa e que não falte ou desperdice materiais. E dentro da administração de compras, podemos definir alguns procedimentos gerais a serem adotados. A começar pela solicitação de compras, que é o momento onde se encaminha as necessidades de compras para a autorização de pessoa responsável e competente para isso. O documento deve conter as especificações técnicas do que se pretende comprar, a quantidade, o prazo de entrega e, em casos especiais, prováveis fornecedores. Outro procedimento é a coleta de preços, que deve conter elementos mínimos para garantir a qualidade do processo, como o preço, as formas de reajuste, a quantidade, a validade do produto, a frequência de entrega, os prazos de fabricação, o local de entrega ou retirada e a data do recebimento. Em seguida, deve ser formalizado o pedido de compras, que é um contrato firmado entre a administração e o fornecedor, devendo representar fielmente todas as condições em que foi feita a negociação. Depois de concluído o pedido, deve ser realizado o acompanhamento das compras, ou follow-up, que significa saber o que está para chegar, quando está para chegar, quanto está para chegar e onde será entregue. Nessa etapa, os prazos são muito importantes. O acompanhamento dos pedidos precisa ser feito considerando-se os tempos de produção e de entrega do fabricante e da transportadora, pois, por mais que uma empresa prometa uma entrega no tempo fixo, sempre existe uma variável chamada acaso, onde pode ocorrer atrasos devido a um acidente, um veículo de carga, uma avaria no produto, um roubo da carga, etc. Por isso, o acompanhamento de carga é importante. Com os sistemas de informações atuais, é possível saber a localização exata da carga e, com isso, atualizar os status de previsão de entrega. Outra questão que também deve ser considerada no momento da compra é o frete, pois existe a possibilidade de receber o produto em suas dependências, mas também existe a possibilidade de retirar o produto nas dependências do fornecedor, sem custo de frete. Se a empresa possui uma boa estrutura logística e se incumbir de retirar, ela pode economizar nos custos do frete. Quando se trata de volumes maiores ou cargas com demandas específicas, como os remédios que necessitam de transportes em ambientes climatizados, os custos de frete podem ser muito elevados. Além disso, a urgência da necessidade pode influenciar no modal utilizado. Se uma demanda for urgente, é necessário um transporte mais rápido e mais caro, mas se a compra for programada e não tiver uma necessidade de ser tão rápida, pode-se economizar ao utilizar modais de transporte mais lentos e mais baratos. O frete é a parte mais fácil de se calcular das organizações logísticas. O frete é a parte mais fácil de se calcular das operações logísticas e, por essa razão, o administrador pode obter mais ganhos, mas desde que conheça os detalhes das operações. A seguir, devem ser realizados o controle de qualidade e inspeção, que acontecem no momento da recepção dos materiais. Essa etapa exige um cuidado um pouco maior que as demais, pois é a partir do recebimento e conferência dos materiais é que o pagamento é liberado. Portanto, dependendo da natureza do material comprado, são necessários alguns testes e verificações. Em casos mais complexos, utiliza-se até mesmo sistemas de gestão de qualidade, como o ISO 9000, por exemplo. E, baseado nessa conferência, existem 3 tipos de situações que podem ocorrer. Primeiro, quando o material é aceito, ele automaticamente é repassado para o estoque. Segundo, quando o material é rejeitado, ele é separado, identificado e provisoriamente acomodado em uma área específica. O fornecedor é avisado sobre o problema e não ocorre o pagamento. E o terceiro é o aceite condicional, que significa que o material pode ser aceito desde que se faça uma operação de correção, que pode ser feita pelo fornecedor
ou pela empresa em caso de emergência. O aceite condicional está associado a questões estéticas que não comprometem a funcionalidade do produto, como arranhões, diferenças de pintura e outras da mesma categoria. Quando a empresa resolve assumir o reparo, ela tem o direito a um ressarcimento, um desconto no preço desde que registrado no contrato de compra e venda. Por fim, deve-se observar as embalagens dos produtos. Inicialmente, podemos pensar que a função das embalagens é apenas proteger e servir de instrumentos para transportar os produtos. Porém, elas têm muitas outras funções. Nas embalagens podem vir informações sobre os produtos, impressas ou até mesmo na forma de códigos de barra, que agilizam e muito os trabalhos de expedição e recepção de materiais. Além disso, o tipo e tamanho da embalagem podem favorecer o transporte e movimentação, tanto internamente quanto entre fornecedores e clientes. Abrindo um parêntese aqui, Stock Keeping Unit, ou SKU, é um termo utilizado que se refere às embalagens e representa a menor unidade a ser armazenada. Alguns modelos de embalagens necessitam de certos tipos de maquinários para serem transportadas. A escolha do modelo de embalagens que se deseja deve ser feita na hora da compra. Existem 3 tipos de embalagens. As embalagens primárias, que são aquelas destinadas ao manuseio do produto final pelo consumidor. A embalagem secundária, que é a que protege a embalagem primária. E a embalagem terciária, que é utilizada para transportar grandes quantidades de produto ou das embalagens secundárias. Exemplo, um tubo de pasta de dente. A caixa grande, onde são transportadas várias unidades do produto, é a embalagem terciária. A caixinha que contém o tubo de pasta de dente é a embalagem secundária. E o tubo da pasta é a embalagem primária, a que contém o produto pronto para uso. Algumas empresas, como os Correios, utilizam embalagens padronizadas para facilitar suas operações e dar agilidade nos processos. São aquelas embalagens que se vendem aos clientes no ato da postagem. Bem, esses foram os procedimentos que devemos adotar na administração de compras. Deu para ver que foram muitos procedimentos, não é mesmo? Não basta simplesmente comprar. Devemos ter diversos cuidados após o pontapé inicial da compra. Então é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui porque você já tem muita coisa para processar dessa aula, não é mesmo? Mais uma vez, reforço meu pedido, não deixem de estudar o conteúdo da apostila. Muita coisa já vou ter comentado, mas às vezes tem algum detalhe que não vai dar tempo de falar. São só 4 aulas, então o tempo é curto. Lembrando também que eu e os tutores estamos à disposição para auxiliá-los em quaisquer dúvidas, através dos fóruns. No mais é isso, bons estudos e até a próxima!